10 números alemães que brasileiros falam errado. A gente vai trabalhar hoje números que são simples, até números relativamente mais complexos, mas que você provavelmente fala errado, beleza? Então, a gente vai trabalhar aqui números normais, né? 1, 2, 3, 4, 5, que a gente chama de números cardinais. Alguns deles você provavelmente pronuncia errado. A gente vai trabalhar alguns números ordinais, que são números que têm a ver com ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E alguns deles, provavelmente você também fala errado. E quando você se depara com esses números escritos, você não consegue identificar. Eu vou passar a ideia, o macete para vocês hoje, de como é que identifica um número ordinal em alemão. A gente vai trabalhar com datas também, algumas coisas hoje. E alguns anos. Porque tem um macetezinho aí que até tal ano você pronuncia de um jeito e passou daquele ano você vai pronunciar de uma outra maneira, beleza? Meu nome é Ravilha, eu ensino brasileiros na Alemanha a falar alemão com mais confiança no dia a dia. Então vamos começar com o primeiro número e eu quero a participação de vocês na tela. Esse número aqui pode ser que você pense o seguinte: Ravilha, pelo amor de Deus, né? Esse número aí eu sei pronunciar. Então pronuncie agora em voz alta aí. Pronuncie em voz alta esse número. Como é que escreve esse número? Coloca para mim nos comentários. Muita gente fala esse número aqui errado. Inclusive a maioria. A maioria fala esse número aqui errado. Sabe como é que a maioria fala? Fala assim, ó. 30. Você identificou o erro aqui? Elizabeth colocou o número exatamente. É assim mesmo, show de bola. Na Suíça, né, em vez de colocar SZ, vai colocar SS, né? Então, a Dani tá certinha também aí. Boa. Agora, como é que você vai pronunciar esse número? Claro que não tem como eu ouvir vocês aqui, né? Mas tem muita gente, que inclusive a maioria pronuncia assim, ó. 30, fazendo som de Z. Só que, na verdade, não pode ser som de Z, né? Então, tem que ser 30. Tem que ser som de SS. Não, Elizabeth, não é TZ. É som de SS mesmo. Então é 30. Beleza? Muito bem. Então aqui tá a palavra. O erro que a galera comete está aqui nessa letrinha, ó. SZ. Tem que soar como SS. 30. Então, primeiro número você já pegou aqui, que é o número 30. São 10 no total. Bora pro próximo? O próximo número que as pessoas costumam errar, tanto na hora de escrever quanto na hora de falar, é esse aqui, ó. Esse número aqui. Como é que se escreve esse número em alemão? O número 16. Coloque nos comentários aí. Número 16 em alemão, como é que é? Esse númerozinho aqui, ó, tem um macetezinho que eu vou passar para você, inclusive, também não confundir com o número 60. Tem gente que confunde 16 com 60. E aí já dá problema, né? Como é que é 100? Inclusive esse é o erro. Elizabeth colocou Zesh. Essa comparando. Mas olha só. O número 16 vai perder a letra S. Se você falar o número 6 isoladamente, tem um Szinho, né? Zex. Tem esse Szinho no final. Quando é 16, vai perder a letra S. No final de Zex, né? Então vai ficar Zech, e depois você fala o número 10. 16. Como Elizabeth colocou aí. Então o número 16 em alemão é Zech, letra S aqui. 16. Beleza? Número 16. Qual é o próximo número? O próximo número que os brasileiros costumam errar em alemão é esse número aqui, ó. Tem também um detalhezinho importante em relação ao número 17, que você tem que saber, para você não falar errado. Inclusive, tem um aluno do meu treinamento que ela mora na Alemanha já há alguns anos e ela falava errado o número 16, 17. Meio passou batido para ela de alguma forma. E aí, na aula que a gente teve, tal, ela, caramba, como é que pode? Eu falava o 16, 16, né? E o 17 também falava errado. Porque a cabeça dela criou uma lógica ali, que ela seguiu naquela lógica e falou errado, né? Algumas coisas. A gente às vezes subestima o básico, né? A1, A2 é muito básico e tudo mais.
Mas se você não tiver o básico bem feito, muita coisa lá na frente vai ficar errada. Você não vai entender a lógica também do idioma se você não tem a base muito, muito sólida. Tem muita gente que tem essa ilusão da... Eu já tive essa ilusão, inclusive, né? Não, quero logo ter o B2, quero logo ter o C1. Porque aí quando eu finalizar o B2 e o C1, eu vou mandar bem no alemão. Não vai. Porque não tem a ver com... Você não vai mandar bem no alemão se você tiver o certificado... Você não vai necessariamente mandar bem se você tiver um certificado de B2, por exemplo, ou de C1. Não é isso que vai determinar que você vai entender e se comunicar no dia a dia. Né? Não tem a ver com isso. Não necessariamente. Beleza, 17 em alemão. Pelo visto, né? Às vezes está dando 17 em alemão. Você vai ter que... Você não pode falar sieben. Então você não vai falar sieben e depois falar 10. Você vai eliminar EN no final. Então você vai colocar assim a letra, o número 7, só que você vai tirar o EN do final. Não vai falar 17. Você vai falar zip. E o B tem som de P mudo. Então, zip. Zip. Né? Quase um zip de uma roupa. Mas não é, não pode ser zip. Né? Tem que ser zip. Zip. P mudo. 17. 17. É um número também que a galera costuma errar bastante. Por isso que eu estou trazendo aqui. Qual é o próximo número que eu vou trazer para vocês aqui? Justamente ele que eu falei que ia trazer. É esse número aqui, ó. Como é que escreve 60 em alemão, gente? Muita gente confunde 16 com 60. Mas como é que é 60 em alemão? Podem colocar nos comentários. 60 e 70. Como é que escreve 60 em alemão ou 70? Vamos ver se você sabe. Inclusive é o mesmo detalhezinho. Já estou dando a resposta, né? É o mesmo detalhe que eu falei em relação aos números 16 e 17. A mesma lógica. Vai acontecer com 60 e com 70. Ó. Número 60. 60. Então você não tem aqui, por exemplo, a letra S. Do 6, né? Não é 6. É 60. 60. E o número 70? O número 70, você também não tem aqui o EN de sieben, né? Não tem sieben. Então é o número 70. Agora aqui vai ficar mais interessante agora. Por quê? Sabe quando você às vezes quer falar o ano? Você quer falar assim, eu nasci em 1995, eu nasci em 1990, eu nasci em 1970, ou então em 1994 teve aquela Copa do Mundo de não sei o que lá das quantas. Como é que se fala esses anos em alemão? Tem um macetezinho. Tem uma diferença. Olha só. Até o ano 1999, você vai falar de uma forma. A partir do ano 2000, você vai falar de uma outra forma. Então, até o ano 1999, pode ser 1980, 1970, 1985. Se for antes de 1999, tá travando um pouco? E gente. Tá travando para outras pessoas também? Ou é só para a Sandra? Gente, tá travando ou tá bom? Tá rolando fluido? Só para saber se eu continuo ou se não. Ou se é só para Sandra que tá travando. João Vitor falou que para ele não. Dificuldade com o idioma. Elizabeth falou que tá travando. Chatice, né, quando fica travando. Mas tá dando para entender mesmo travando ou tá comprometendo o entendimento, tá ruim. Sem vistos falou que tá normal para ele. Lacera falou que tá travando um pouco. Tá, vamos continuar. Bora lá. Até o ano 1999, sabe como é que você vai falar? Você vai pegar os dois primeiros números. Então, por exemplo, quando você fala assim, ó, 1999,
Se você considerar ali os dois primeiros números, é o número 19, né? 1880. Dá uma olhadinha nos primeiros números, é 18. Então você vai analisar dessa forma. Então, ó, pô, 1999 em alemão, se você estiver falando esse ano, você vai falar, ó, 19, que é o número 19, né? Então, 1900. Então você vai falar a centena. Então, 1900. Ah, maravilha, mas por que centena? Porque aí tá vindo ainda dois dígitos depois, que é o 99. Então você fala primeiro 19, que é o número 19, e depois coloca a palavra do lado 100, 1900, se for falar 1999, e depois você vai falar 99 em alemão. Então, 19, você vai falar 19, colocar a palavra 100 e depois falar 99. Essa mesma lógica você vai utilizar ao falar 1994, 1993, 1980. Por exemplo, você quer falar 1980, que é o ano que você nasceu. Você vai falar 1900. E como é que fala 80 em alemão? Aí você bota 80. 80. Resolvido. Não, Ravilho, eu quero falar 1989. Fala em voz alta aí, usando a técnica que eu passei. Que quando você se coloca em ação, você aprende melhor. Como é que é? Exato. Quer dizer, espero que você tenha acertado. Você vai falar, ó, 1989. Você vai falar primeiro 19, então 1900. Então já decora logo essa primeira parte. 1900. E depois você fala os dois últimos dígitos. Não é 89? Fala 89 em alemão. Como é que é 89 em alemão? 89. Então, 1989. 1989. Agora eu vou dar o último exemplo, tá? Quero falar 1997. Como é que é? Pega um macetezinho. O começo vai ser sempre 1900. E 97, como é que é? 97. 1997. Então, até o ano 1999, você vai usar essa lógica que eu acabei de passar. E aí, para a gente fixar melhor, então você tem aqui, ó, até o ano 1999, você vai usar essa lógica aqui, ó. O G ficou no final, mas imagine que essa letra G está aqui, tá? Mas olha só, qual o comecinho que você vai pegar? 1900. Esse comecinho aqui é obrigatório você saber, tá? Se você quiser falar 1901, 1910, 1915, se for a partir de 1900 até 1999, é obrigatório você decorar essa primeira partezinha aqui, ó. 1900. Pronto. E o final? O final vai ser, se for 1905. Simples, só falar o número 5 depois. 1905. Ah, 1910. 1910. 1939, quando começou a merda aqui na Alemanha. 1939. 1969. Então, é obrigatório você saber essa primeira parte aqui, ó. 1900. Para falar desde 1900 até 1999, esse comecinho aqui é obrigatório. 1900. E depois você fala o restante, beleza? Raviri, já tá aqui, a gente faz em português. 2001, 2000, 2001, 2002. Você vai falar o milhar mesmo. Então, você tem, por exemplo, aqui 2005. Você não vai considerar mais de 2000 para cima, até 2000, até o ano que a gente está aqui, e 2025, e assim para frente, 1000. Então, 2000 e depois o número que está no final. Então, 2005, né? 2005. Ravilha, eu quero falar o ano que a gente está, 2024, como é que é? Fala aí. 2000. Agora fala 24. 2024. 2024. Ravilha, eu quero falar 2030, que 2030 vai rolar uma revolução tecnológica e vai estar todo mundo voando. 2030. Então, ó, 2000, agora fala 30. 2030.
Né? Não precisa colocar und, não, né? 2000, porque em português a gente coloca esse und, né? 2030. Em alemão não tem esse E30. 30, beleza? 2000, é como se eles falassem 2030. Então, como é que é 2005? Ó, descendo, 2005. Então, a partir do ano 2000, o que é que você tem que ter em mente? Essa primeira parte aqui é até a letra D, ó. 2000, e aí você fala o restante. Não importa se é 2001, 2002, 3, 4, 5, a gente continua. O que é que a gente vai ver agora? Agora também vai ficar mais interessante ainda, que é data. Lacerda falou, que maravilha, aprendi. Que bom, show de bola. Estamos aí para isso. Próxima lógica nossa aqui é data. As pessoas ficam malucas com datas, mas vou passar a data ali do mês. Ó, 1º de janeiro, 5 de abril, 10 de fevereiro. Quando a gente vai falar essa data, né? Em português a gente tem a seguinte lógica, que é uma lógica muito louca, que eu nem tinha percebido, só vim perceber quando eu comecei a estudar alemão. Sabe como é que a gente faz em português? O primeiro dia de cada mês, a gente fala de forma ordinal. Maio. A partir do dia 2, a gente fala de forma cardinal. A gente fala 2, 3, 2 de fevereiro, 3, 2 de fevereiro. Tem algum baiano aí? Complete a música. Ó, 2 de fevereiro, 3 de abril, 20 de maio. A gente não fala 2º de fevereiro, 10º de abril, 25º de maio. A partir do dia 2, a gente fala de modo cardinal. 2, 3, 4, 5, 6, até o dia 31. Ellen, você é da Bahia? Então, em alemão não é assim, gente. Em alemão tem uma lógica. Eles seguem o padrão. Qual é o padrão em alemão? Do dia 1º de cada mês até o dia 31, em alemão você tem que falar as datas de modo ordinal. Então, em alemão, eles falam assim, ó, 10º de fevereiro. Eles falam 20º de abril. Eles falam 9º de maio. 5º de, julho. Então, eles falam do dia 1º até o dia 31, de modo ordinal, envolvendo uma hora. Se você quiser entender bem datas e falar bem datas, porque, obviamente, isso é importante, você saber falar datas. Você tem que saber, pelo menos, do número 1 do primeiro número ordinal ali, né? Primeiro até o 31º número ordinal. Por quê? Porque isso é importante para você falar e entender datas. Ravine, mas quando é que eu vou precisar falar datas? Quando você fala a data de seu nascimento. Quando você está na recepção do consultório médico, eles vão te falar a data de retorno e tal, muitas vezes. Pede para você anotar. Em toda situação que a pessoa vai te falar data ali para você retornar, ou você precisa falar uma data, até para combinar alguma coisa com um amigo por telefone ali, no áudio de WhatsApp, você quer falar uma data, você trava porque não sabe falar a data direito. Então você tem que saber os números ordinais em alemão, pelo menos até o 31º, porque não existe mês com 32, 33 dias, né? Então até pelo menos o 31º dia você tem que saber em alemão de forma ordinal. E, obviamente, há uma diferença em relação aos números cardinais. Alguns são bem parecidos, só colocar TE no final ali e tal, mas alguns mudam bastante, né? O dia 1º muda bastante, o terceiro muda bastante, não é drei, né? Dritte já muda ali e tal. E uma outra coisa que você tem que saber também é que os números, diferentemente dos números cardinais, os números ordinais, 1º, 2º, 3º, 4º, eles são declinados, são declináveis. E aí você pensa, putz, alemão é cheio de declinação, né? Você não vai se sentir sobrecarregado com aquele tanto de tabelas. Então, às vezes que você memoriza, elas vão servir para você declinar outras palavras também, né? Então, por adjetivos. Então, uma vez que você entendeu a lógica de declinação de adjetivos, você vai pegar essa mesma lógica dos finais ali, né? N, S, M de Maria e assim por diante. Você vai pegar a mesma lógica para declinar os números ordinais. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. Então, os números ordinais são declináveis. Por isso que a minha pergunta para vocês agora é a seguinte. E agora um outro bizu. Agora a terceira observação em relação a números ordinais.
Sabe em português que a gente representa assim, ó? A gente vai falar primeiro e vai escrever isso, né, sendo representado por um número. A gente coloca o número 1 e coloca uma bolinha ali, né? Do lado do número 1. Significa primeiro. Em alemão não existe isso. Você não vai colocar aquela bolinha para falar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Em alemão é um ponto. Um pontinho só. Você vai colocar o número 1 e vai colocar um ponto, que já representa que esse número é ordinal. Olha só. Então eu tenho isso aqui, ó, em alemão. Eu tenho o número 1, eu tenho um ponto e tenho Januar. Isso aqui é 1º de janeiro. Não é representado pela bolinha em cima. Em alemão não é assim. Agora, eu quero saber quem vai acertar isso aqui. Como é que você fala nesse contexto aqui, tá? Vai ter que declinar corretamente. Como é que você fala 1º de janeiro igual tá aqui em alemão? Como é que é? Infelizmente, né, eu trouxe esse tema justamente por causa disso. Tem muita lacuna em relação a isso, tem muita insegurança em relação a isso. E gente, às vezes, que tem até B1. Se você, inclusive, tem o B1 agora, por favor, coloca nos comentários aí pra gente ver se você acerta isso aqui. Que isso aqui tem que ser dado lá no A1. De uma maneira muito, muito simples. Como é que pronuncia o nome aqui agora, hein? Aí quebrou a bicicleta. Maziero Serpa. Dani. Ok, quem mais? Vou esperar. Como é que fala isso aqui? Beleza, Flávio. Melhorou, né? Agora melhorou. Quem mais? Então, Flávio falou, a Dani falou. Aí, ó, só pra você ver, ó. Só 3 pessoas que comentaram. Ah, não, agora 4. Andréa. Aí, ó, só 4 pessoas que comentaram, tá vendo? E teve um acerto e 3 erros. E lembrando que erro é importante, tá? Sucesso é justamente essa soma de erros, né? De insucessos. Tem que comentar mesmo, tem que participar. Assim você aprende mais. Mas vamos lá. O Flávio colocou certo. Por quê? Porque olha só, essas palavras são declináveis, né? Esses números ordinais. Eles são declinados com a mesma lógica dos adjetivos. Nesse caso aqui, ó, você tem a palavra janeiro, que é uma palavra masculina, né? Todos os meses do ano são palavras masculinas. Der Januar. E aí, como a gente está no nominativo aqui, não tem um contexto de acusativo, de dativo, nada disso, você vai falar, beleza? 1º de janeiro. Agora, originalmente, se você pegar a palavra primeiro e colocar ela isoladamente, sem contexto de declinação, vai terminar com a letra E. Erst. Né? Vai até a letra E. Com a declinação, depois da letra E, você pode colocar R, você pode colocar N, você pode colocar S, você pode colocar M. Beleza? Mas aqui você vai ter que colocar R porque janeiro é uma palavra masculina. Beleza. Um outro erro que acontece muito é para falar isso aqui, ó. Então, lembrando, né, seguindo o que eu falei para vocês, eles não falam 3 de janeiro, eles falam 3º de janeiro. Então, coloque nos comentários como é que fala isso aqui em alemão. Agora vai ficar mais fácil, né? Porque eu já passei o macete de declinação. Mas como é que fala, então, 3º de janeiro? Coloque nos comentários aí. Coloque nos comentários. Peraí, quem é? Olha, ó, Ellen falou que é da Bahia, com muito orgulho. João Vitor também. Vocês estão na Alemanha, vocês estão no Brasil? Ó, Dani colocou Dritter Januar. Sandra colocou Dritter. O Flávio colocou Dritter. Maiara colocou Dritter. Ó, eu não sei se o Israel entrou depois da explicação, se Israel entrou agora, se a Maiara, a Sandra já estava aí, né? Mas vamos lá, tem que colocar o Rzinho, tá, Sandra? Sandra eu sei que já estava aqui antes. Lembra que eu falei que então tem que ser Drita, com ER no final. Dá uma olhadinha aqui na tela, ó. Drita Januar, 3º de janeiro. Beleza?
E agora aqui, ó, nós temos esse número aqui. Como é que fala, então? 7º de janeiro. 7º de janeiro. Como é que fala? 7º de janeiro, seguindo a mesma lógica, mas é claro que você vai ter que saber conhecer o número ordinal, né? Como é que fala sétimo em alemão. Mas vamos ver como é que você está em relação a isso aí. Maiara colocou 7. Januar. Não, a declinação está errada. Vilma, 7. Januar. Vou falar daqui a pouco. Deixa eu ver se alguém sabe, mais alguém sabe. Sandra comentou. 7. Muito bom. Exatamente. Então, olha só. 7. Januar. Então, 7º de janeiro. Beleza? Então, o que é que a gente aprendeu até agora? A gente aprendeu que alguns números normais, né, que são os números cardinais, muitos falam errado. O número 30 em alemão a gente já aprendeu hoje aqui como é que você fala os anos até 1999, qual é a lógica que você tem que observar para falar isso, e como é que você vai falar do ano 2000 em diante. Você aprendeu esse padrão aqui hoje comigo. E a gente também aprendeu como é que fala datas em alemão. Obviamente não todas as declinações, mas a gente aprendeu o básico disso. Qual é a lógica que o alemão segue para falar datas em alemão, obviamente, né? Então, a gente se vê na quarta-feira, às 20 horas. A gente tem live toda segunda, quarta e quinta, às 20 horas. Então, tenha uma excelente semana. Vão para cima. E a última mensagem que eu quero deixar para vocês é a seguinte: que querer procrastinar, todo mundo tem esse tipo de problema, de empurrar estudo com a barriga, empurrar projetos com a barriga, o que tem que ser feito, a gente vai empurrando com a barriga. Eu sou fanático por esse tema, vivo lendo e pesquisando sobre isso. E aí, o que eu tenho para falar para você é o seguinte: é muito melhor, foca na frequência. Idioma é igual a escovar dente, igual a academia. Se você vai malhar todo dia, você começa a notar diferença no seu corpo, no seu fôlego, no seu sono, tudo vai melhorando. Então, alemão é a mesma coisa. Você não consegue ver um resultado rápido em algumas semanas. Você até consegue ver bons resultados em algumas semanas. Com pronúncia pode melhorar num curso de pronúncia que você faça, que seja eficiente. Muita coisa pode melhorar. Foque muito mais em colocar o alemão como algo que faz parte da sua vida, vai fazer parte durante um tempo bom, e foque em todo dia você estar ali incansavelmente se dedicando, mesmo que seja um pouquinho. E aí eu percebo que eu tenho alunos que sofrem com isso, né? Nossa, Ravilha, eu tô precisando estudar, eu tô parando, o que é que eu faço? Me dá um conselho. Eu falo, velho, até você criar o hábito de se dedicar, você tem que pensar pequeno. Pensa pequeno e pensa por dia. O que é pensar pequeno? Cara, vou me dedicar todo dia 15 minutos de alemão. Aí você chega pra mim e fala assim: ah, mas 15 minutos não é nada. Só que não adianta nada você colocar uma meta alta de tempo por dia e desistir daqui a 2 semanas e morrer na praia. E ficar nessas pausas que você vive fazendo. Ah, final de semana eu pausei. Ah, viajei, pausei. Ah, teve férias, pausei. Pausei que teve Copa de não sei de quê. Pausei. Vive pausando. Essas pausas que você fica fazendo e destrói processo de memorização, destrói imersão, se acostumar com o idioma. E aí você vai jogando seu aprendizado para anos depois. Meses e anos depois, com essas eternas pausas que você vive fazendo. Para com essas pausas de uma vez por todas. Você vai pegar o cérebro. Porque o seu cérebro está o tempo todo te enganando. Só que você tem que ser mais esperto do que ele. Você tem que pensar o seguinte: o meu cérebro então, ele está me jogando para longe dos estudos, eu vou enganar ele. Eu vou todo dia estudar um pouquinho. Costume, pegar o hábito. Porque depois que você pega o hábito, que fica fácil. Antes de você pegar o hábito, você tem que pensar para fazer, é cansativo. Depois que você pega o hábito, fica automático.
A mágica tá nisso aqui que eu acabei de falar para vocês. Cara, como é que eu faço para tornar o meu estudo um hábito? Fazendo um pouquinho por dia, durante algumas semanas. E aí entre 21 e poucos dias, não lembro agora não. Mas a partir de 21 dias, você já consegue, né? Algumas pessoas com 21 dias, outras pessoas com 30, outras com 60 dias. E aí esse novo hábito é que vai fazer você seguir adiante. Olha aí, a Dani, tem gente que infelizmente entra num treinamento e simplesmente entra algumas vezes na empolgação da primeira semana e depois não entra mais. Enquanto tem outros alunos que entram todo dia, estão desenvolvendo, aprendendo pra caramba e não para de mandar para mim depoimento do quanto tem aprendido, do quanto tem transformado a vida com um treinamento voltado pro dia a dia e tal, entende? Então, é um grande vacilo você... né? O cérebro adora novidade. Então ela entra no treinamento, não faz o treinamento, entra poucas vezes e para. Daí dá uns 3, 4 meses ela entra num outro treinamento. Por quê? Porque foi uma nova propaganda, uma nova... E o cérebro adora novidade. 3, 4, 5, 6 meses a pessoa compra um terceiro treinamento. Tem gente que tem login e senha de uns 3 cursos online. Ou 4. Por que faz isso? Empolgação. O cérebro adora novidade e tá o tempo todo... agora eu acho que com essa pessoa agora vai resolver meus problemas. Ela vai resolver. Não, não é ela que vai resolver, é você que vai resolver. Claro que existem métodos mais eficientes, outra prova, busca o método que vai te ajudar com a prova. Quero falar no dia a dia, busca o método que vai te ajudar no dia a dia, tal. Tem isso também. Saber qual método que vai te ajudar para o que você quer. Agora você ficar buscando a fórmula mágica, você tem que focar no seu comportamento diário e focar em frequência. Focar em frequência. Por mais que um curso seja mais ou menos, alguma coisa você vai aprender ali. E se o curso for eficiente, se você perceber que tem outras pessoas que se transformaram com aquele curso, como é que você vai ver transformação, pelo amor de Deus? Né? A Andrea falou que está fazendo todo dia 2 horas de aula. Vá para cima. Se você está conseguindo ter esse gás para 2 horas, se jogue. Aí é lindo. Agora tem que manter isso ao longo do tempo. Se você perceber que tem algum momento, em algum dia, você não tem meta de 2 horas, no dia que só consegue 1 hora, a pessoa fala assim: eita, só consigo te estudar 1 hora hoje, não vale a pena. Eu tenho que estudar 2 horas, senão não vale a pena. Aí tu se quebra. Porque o teu cérebro, você tem uma crença que menos de 2 horas não vale a pena, aí você deixa de estudar naquele dia que você tem 1 hora, sendo que 1 hora é maravilhoso também. E aí você, não, só vou ter agora 2 horas, sexta não tenho, sábado nem domingo não, segunda-feira eu volto a estudar. Acabou de fazer merda. Acabou de fazer uma grande merda no seu estudo. Você tem que... Nossa, mas realmente a vida... Hoje eu não tenho tempo. Tem 10 minutos? Entra. Tem 10 minutos? Entra. Porque o objetivo é enganar o cérebro. Pra quê? Pra pegar um novo hábito. O primeiro objetivo tem que ser esse, gente. Esquece. Tanto é que... foi um vídeo que eu vi, eu li, não lembro agora, que eu fico ando vendo coisa e lendo, né? E aí o pesquisador, né, esses pesquisadores, eles pegam ali pessoas, né, que servem de teste, tem o controle e tem um outro grupo, né? Normalmente são 2 grupos. Você que pegou um grupo lá e falou o seguinte: precisa ir para academia todo dia durante, sei lá, 30 dias. E você não precisa fazer nada na academia. Não precisa malhar, não precisa fazer nada. Não, você só precisa ir para academia, tá? Se você malhar, beleza, bem-vindo. Mas no nosso teste aqui, na nossa pesquisa, você não precisa malhar. O objetivo é que você malhe, mas a sua obrigação principal é ir para academia. Se você não decidir não malhar, ficar só conversando lá na recepção, não tem problema. E voltar 5 minutos depois para casa, não tem problema, você está respeitando nossa pesquisa que a gente vai te pagar para isso. Só sei que essa galera foi, né? Alguns malharam, outros não, outros ficaram malhavam um dia, no outro dia ficavam batendo papo na recepção e voltavam para casa. E aí, depois de alguns dias ali, né, depois de algumas semanas, essas pessoas pegaram o hábito de ir para academia. Então, o primeiro objetivo, se eu falar isso com você, é claro que sou um pouquinho negativo em relação a estudo, né? Então, imagine se você comprar um curso e eu falar assim: o primeiro objetivo é só entrar na plataforma, não precisa ver vídeo não, só entra. Você entra no computador, loga, entra, e se ficar 10 segundos ali logado, você já pode sair. Se eu falar isso para você, sou estranho. Você fala assim: esse professor é doido. Eu acabei de pagar um curso aqui, como é que eu só vou logar e sair?
Mas você acredita que isso é eficiente? Se você fizer isso no primeiro mês, não precisa nem estudar. Não quero que você estude. Em 10 segundos, olha, plataforma aberta, logada e sai. E vai fazer o que tu quiser. Se tu fizer isso 30 dias, tu vai pegar o hábito de entrar na plataforma. E isso é maravilhoso. E aí tu às vezes vai ganhar, sabe de quem? De quem tá entrando na plataforma todo dia, na primeira semana, estudando 2 horas na primeira semana e tal. Aí acontece um probleminha na quinta-feira, numa quinta-feira da vida, e a pessoa não consegue entrar. Aí ela fala, segunda eu volto. Ela não volta mais. Porque ela tava sendo movida pela empolgação, estudando várias horas por dia, sacrificando ali porque trabalha, tem filho e tal, sacrificando esse tal. Aconteceu um primeiro imprevistozinho, ela não entrou. E depois ela não voltou mais. Isso é muito mais negativo, porque ela não voltou mais, então ela não vai aprender. Isso é 10 mil vezes pior do que a pessoa que fica um mês, ela só entra na plataforma, não assiste uma aula. Ela só entra, loga, e depois de 10 segundos ela sai. Plataforma, e ela vai, aí sim, ela vai entrar e vai começar a assistir as aulas, etc. O cérebro dela entendeu que entrar na plataforma, de trazer isso para o alemão, na minha cabeça faz todo sentido. Não sei se faz sentido na sua cabeça, mas é preferível você pegar aí e entrar todo dia na plataforma durante um mês, sem faltar um dia, e não estudar, do que entrar uma semana na empolgação e depois parar, morrer na praia. É essa a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui no final das contas, beleza? A Maiara perguntou se vai ficar gravada. Vai sim, vou postar. Joaquim, suas observações são muito sábias. Valeu, meu brother. Muito obrigado. A Andrea falou, Raviri, trabalho no Altenheim e não aguento mais ver as discriminações sobre a língua alemã. Eu quero o meu objetivo. Vá pra cima. Gente, é isso. Beijão pra vocês. Até quarta-feira, às